Vamos desempacotar isso. Sabe, geralmente, quando a gente pensa num diagnóstico médico, existe uma expectativa quase reconfortante de precisão. É verdade. Funciona meio que como na engenharia, né? Alguém cai, quebra o braço, vai para o hospital e faz um raio-x. A imagem mostra aquela linha branca irregular no osso, aí o médico aponta para a tela e diz, olha, tá aqui o problema. Exato. É um negócio binário. Quebrado ou não quebrado. A evidência visual é clara e o tratamento é óbvio. E nós, como sociedade, a gente é muito apegado a essa clareza visual. Gostamos que as coisas sejam tangíveis, sabe? Que possam ser colocadas em categorias bem definidas. Sim, com certeza. Um exame de sangue alterado, uma fratura na imagem, isso traz uma sensação de controle enorme, tanto para o profissional de saúde quanto para o paciente. Mas então a gente entra no universo do neurodesenvolvimento e da saúde mental. E de repente, aquela máquina de raio-x simplesmente para de funcionar. Para totalmente. A gente passa a olhar para uma paisagem diagnóstica que é incrivelmente nebulosa. E é exatamente por isso que a nossa imersão de hoje é tão fascinante. Nós vamos destrinchar uma verdadeira investigação de detetive médico. Uma investigação complexa, diga-se de passagem. Muito. Sobre a complexidade de identificar o autismo em pessoas que simplesmente não se encaixam naqueles estereótipos que fomos ensinados a procurar. Isso. Para guiar essa conversa toda, nós vamos mergulhar em duas fontes que estão sacudindo essa área. Os livros Is This Autism? A Guide for Clinicians and Everyone Else e o Guia Complementar de Diagnósticos escritos pelas doutoras Donna Henderson, Sarah Wayland e Jamel White. E olha, essa é uma discussão que carrega uma urgência tremenda. Porque, historicamente, o olhar clínico para o autismo foi construído quase que exclusivamente sobre o comportamento observável. Ou seja, o diagnóstico dependia daquilo que incomodava os outros, sabe? Do que chamava a atenção de pais e professores de forma negativa. Aquela criança que não para quieta ou que tem uma crise na sala de aula. Perfeito. A grande virada de chave que essas autoras propõem é mudar completamente essa lente. A proposta é parar de focar apenas no que a pessoa demonstra por fora. Certo. E começar a investigar e principalmente validar a experiência interna dela. Quando a gente entende como a pessoa processa o mundo por dentro, nós abrimos um atalho para uma compreensão muito mais profunda e empática da neurodivergência. É uma mudança de paradigma absurda, né? Porque para chegar nessa compreensão, a gente precisa primeiro falar sobre como o autismo de apresentação menos óbvia consegue passar batido por tanto tempo. Passa anos invisível. Décadas. Durante muito tempo, a imagem do autismo na cultura popular foi super engessada. Muita gente ainda tem na cabeça a imagem de um menino balançando o corpo no canto da sala, ou pensa em personagens de filmes antigos. Tipo o gênio da matemática que não consegue falar com ninguém. Exatamente. Mas as pesquisas atuais mostram que muitas pessoas autistas mascaram ou camuflam seus traços com tanta perfeição que nem profissionais de saúde altamente treinados percebem. E aí é que as fontes trazem uma mudança de vocabulário que eu acho muito interessante. As bandeiras rosas. Isso. A ideia de parar de procurar apenas as bandeiras vermelhas e começar a prestar atenção nas bandeiras rosas. Esse conceito foi cunhado pela doutora Suzane Duval e é uma das ferramentas clínicas mais brilhantes dos últimos tempos. Porque as bandeiras vermelhas seriam aqueles sinais clássicos, né? Inconfundíveis. Que todo mundo associa ao autismo na hora. Já as bandeiras rosas são pistas sutis. Isoladamente, nenhuma delas é exclusiva do autismo. Mas quando você começa a juntar essas pistas, elas exigem que o profissional dê um passo para trás e investigue mais fundo. Tipo o quê, por exemplo? Coisas como um perfeccionismo extremo e paralisante. Ou, surpreendentemente, um histórico de problemas gastrointestinais crônicos desde a infância, sem que nenhum exame aponte uma causa física clara. Pera, isso é muito louco. Por que um problema no estômago seria uma pista para autismo? Porque, à primeira vista... Parece não ter nada a ver, né? Exato. Parece totalmente desconexo. Mas quando as fontes detalham isso, a conexão biológica faz todo sentido. Faz muito sentido. O esforço constante de camuflar traços autistas, sabe? De ficar policiando cada tom de voz, cada expressão facial para parecer típico o dia inteiro.
Isso coloca o sistema nervoso num estado de alerta constante. É a reação de lutar ou fugir ativada o tempo todo. E esse estresse crônico detona o eixo intestino-cérebro. A bandeira rosa não é só uma dor de barriga, é o corpo gritando pelo esgotamento de tentar se adaptar a um mundo que não foi feito para ele. Nossa, sim. E os livros também citam outras bandeiras rosas, tipo uma fadiga inexplicável, um verdadeiro burnout depois de interações sociais comuns, ou até um perfil acadêmico altamente irregular, sabe? Onde a pessoa é brilhante em física quântica, mas não consegue organizar a própria agenda para ir no dentista. Caramba! E o grande perigo dessas bandeiras rosas é que, por serem tão sutis ou parecerem problemas isolados, elas levam a um fenômeno clínico que as autoras chamam de sombreamento diagnóstico, né? Perfeito. O sombreamento diagnóstico é muito comum. Na prática, a pessoa chega ao consultório exausta e recebe um diagnóstico de depressão. Tá. Aí, numa outra consulta, ela relata a dificuldade social e recebe um diagnóstico de ansiedade generalizada. E a partir desse ponto, o profissional passa a atribuir qualquer novo desafio na vida dessa pessoa à ansiedade ou à depressão pré-existente. Exatamente. O autismo subjacente, que é a verdadeira raiz de tudo, fica completamente oculto na sombra desses outros rótulos. Sabe, eu fico pensando numa analogia para ilustrar isso, porque é uma armadilha muito fácil de cair. Imagina uma casa antiga, onde começa a pingar água no teto da sala. Alguém vai lá, passa uma massa e pinta. Resolveu o problema da sala. Pois é, mas no dia seguinte, a parede do quarto aparece mofada. A pessoa raspa, limpa e passa um produto antimofo. Aí depois, o chão da cozinha alaga. Ela vai lá e troca o ralo. Fica apagando incêndio. Exato. A pessoa está gastando uma energia absurda tratando cada vazamento como um problema isolado, sem nunca subir no telhado e perceber que a caixa d'água principal está com uma rachadura enorme. É uma metáfora excelente. Se o problema é a caixa d'água, consertar a parede não vai resolver nada a longo prazo. Mas isso me faz pensar, então, se esses sinais são tão espalhados e sutis, como é que um médico, um psicólogo ou até a própria pessoa evita cair nesse erro de ficar só secando o chão da cozinha? Então, essa é a grande charada. E a resposta lógica e científica para evitar o sombreamento diagnóstico é o que chamamos de busca pelo quadro geral. Certo. Na ciência, existe um princípio metodológico chamado lei da parcimônia, que muita gente conhece como a navalha de Ockham. Ah, sim. Quando a gente traz isso para a medicina e para a psicologia, a regra é clara. Se você tem uma única explicação, um único diagnóstico que consegue unificar e explicar múltiplos sintomas aparentemente desconexos, essa explicação única é, na grande maioria das vezes, a correta. Faz sentido. Você busca a raiz mais simples e unificadora. Isso. E os livros trazem uma historinha muito boa para ancorar isso na nossa mente. A metáfora da senhora McBackley. Ela vai ao médico se queixando de sede extrema, um cansaço absurdo e um formigamento constante nas mãos. Tá, 3 sintomas. Um médico que não usa a lei da parcimônia vai olhar para os vazamentos isolados. Ele manda a paciente beber mais água para a sede, receita uma vitamina para o cansaço e a encaminha para um neurologista para investigar o formigamento. 3 especialistas diferentes para 3 problemas. Exato. Mas um médico atento, que aplica a lei da parcimônia, dá um passo atrás e percebe que sede, fadiga e neuropatia são explicados por uma única condição: o diabetes. Uau! E o mais chocante é ver como as autoras transpõem isso para a saúde mental com histórias reais, como o caso da Cara, uma menina de 9 anos. A história da Cara ilustra bem a falência do sistema quando a lei da parcimônia é ignorada. Aos 9 anos, ela já tinha uma agenda que faria um executivo ter inveja, só de especialistas médicos. Nossa! Ela fazia terapia ocupacional para lidar com sensibilidade a texturas e barulhos. Frequentava uma fonoaudióloga para trabalhar a linguagem pragmática. Ia semanalmente a um psicólogo que tratava a recusa dela em ir à escola como fobia social. Tudo separado. Tudo separado, tinha passado por um neuropsicólogo que cravou um diagnóstico de TDAH por causa da desatenção na aula e ainda visitava um gastropediátrico para tratar a síndrome do intestino irritável.
Quer dizer, estamos falando de 5 ou 6 profissionais excelentes nas áreas deles, mas cada um olhando por um microscópio para a sua própria peça do quebra-cabeça. Exato. Ninguém, a não ser a mãe da menina, teve a clareza de afastar o microscópio, olhar a imagem inteira e perceber que o autismo explicava todos aqueles desafios de forma parcimoniosa. É de cair a ficha. Mas, peraí, vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. Manda. Nós não corremos um risco enorme de criar um efeito contrário? Tipo, se começarmos a juntar tudo, não corremos o risco de colocar qualquer dificuldade na caixa do autismo e ignorar que a pessoa talvez realmente tenha apenas TDAH ou só um quadro severo de ansiedade? É um ponto válido. Porque, né, às vezes um vazamento é só um vazamento. Com certeza. É um questionamento essencial. A medicina tem um termo para isso, que são as condições co-ocorrentes. Elas existem e são super comuns. Uma pessoa pode absolutamente ser autista e ter TDAH ou ser autista e ter ansiedade. Não é uma coisa anulando a outra. De jeito nenhum. Não se trata de negar a existência de outros transtornos. O alerta que os livros fazem é que atualmente o erro do sistema não está no excesso de diagnósticos de autismo nessas populações que fogem do estereótipo. O erro é a total ausência da hipótese de autismo. Ah, entendi. E para não colocar tudo na mesma caixa erroneamente, as autoras ensinam a chave de ouro do diagnóstico moderno. Você não diferencia os transtornos pelo comportamento que observa por fora. Você diferencia pela motivação interna. O que está acontecendo dentro da mente e do corpo da pessoa enquanto ela apresenta aquele comportamento, né? Exatamente. Isso muda a perspectiva completamente. E para a gente realmente entender o que significa investigar essa motivação interna, as autoras propõem um experimento mental que eu achei genial. Elas convidam quem está lendo para imaginar uma viagem. Ah, a famosa viagem para a fictícia terra de Flurby. Isso. Imagina que você viaja para um país com uma cultura e regras biológicas completamente diferentes das nossas. Lá na terra de Flurby, fazer contato visual direto com alguém é considerado uma ofensa gravíssima. É super rude. E a linguagem deles exige que toda vez que você disser um artigo como o ou a, você precisa tocar fisicamente no seu próprio ombro. E tem mais, né? A temperatura ambiente considerada agradável por todos em Flurby é de 40 graus e tem uma música caótica e ensurdecedora tocando o tempo todo em todos os lugares. Só de ouvir essa descrição já me dá uma sensação de exaustão. Imagina tentar viver nesse lugar. Tentar participar de uma reunião de negócios prestando atenção em não olhar no olho de ninguém, tocando o ombro a cada 2 palavras, suando em bicas nos 40 graus e com uma música alta latejando na cabeça. Chegaria no fim do dia, qualquer um de nós estaria irritado, querendo se trancar num quarto escuro. Talvez chorando de cansaço ou sendo rude com alguém. E o ponto brilhante das autoras é justamente esse. Esse seu cansaço extremo ou a sua vontade de se isolar na terra de Flurby não é um transtorno de ansiedade que brotou do nada na sua personalidade. Não é um defeito de caráter. Não. É a resposta biológica totalmente natural de um sistema nervoso tentando sobreviver num ambiente hostil à forma como ele opera. E para muitas pessoas autistas, o mundo em que vivemos hoje é a terra de Flurby. É uma metáfora poderosa, não acha? Muito. E é justamente usando essa lente da experiência interna, do ambiente hostil, que os clínicos podem começar a diferenciar o autismo de outros diagnósticos que parecem gêmeos por fora. Vamos pensar na fobia social, por exemplo, para ilustrar isso. Boa. O comportamento observável de alguém com fobia social e de um autista sobrecarregado pode ser idêntico. Alguém calado, no canto de uma festa, evitando interação, olhando para o chão. Sim. Mas a motivação interna é diametralmente oposta. Na fobia social, o motor desse isolamento é o medo. É o pavor da avaliação negativa, o medo de ser julgado, de passar vergonha. Entendi. No autismo, essa evitação muitas vezes não tem nada a ver com julgamento alheio. Ela nasce da confusão por não entender regras sociais implícitas ou simplesmente da dor física da sobrecarga sensorial do ambiente, como lá na Terra de Flor. As fontes trazem a história da Rick para deixar isso bem claro. A história de uma jovem adulta que vai a um restaurante com uma amiga. Essa história é fantástica. Pois é. O garçom chega na mesa, a amiga faz o pedido da bebida dela, a Rick continua olhando para o cardápio calada. O garçom fica parado esperando, cria-se aquele silêncio constrangedor que parece durar uma eternidade e a Rick simplesmente não fala nada. Qualquer pessoa observando a cena de fora diria na hora:
Nossa, ela tem uma fobia social tão grave que travou, não consegue nem falar com o garçom. Exato. Mas, quando a psicóloga perguntou para a Rick o que se passava na cabeça dela naquele momento, a resposta virou o jogo. A Rick disse que não estava com medo, nem ansiosa, nem travada. Ela apenas usou a lógica dela. Que ela não queria beber nada. Ela simplesmente não possuía um mapeamento daquela regra social invisível que diz que num restaurante você precisa verbalizar a sua recusa. Ou seja, o comportamento externo gritava ansiedade, mas o interno revelava autismo. E sabe onde mais essa confusão de leitura externa afeta o diagnóstico? Onde? No TDAH. Existe um consenso clínico de que as pessoas com TDAH sabem exatamente o que precisam fazer. Elas conhecem as regras, mas a impulsividade ou a falta de foco no momento impedem a execução. É um problema de performance, não de conhecimento, né? Exatamente. Pessoas autistas, por outro lado, frequentemente não executam uma ação social porque elas de fato não sabem intuitivamente qual é a expectativa daquele contexto. E isso se reflete até nos movimentos físicos. Sim, a inquietação clássica do TDAH é uma energia geral, muitas vezes sem padrão, sabe? Uma agitação para manter o cérebro acordado. Já os movimentos do autismo, o que chamamos de stimming ou estereotipias, não são agitação aleatória. São focados. São movimentos repetitivos, altamente padronizados, com a função específica de regular o sistema nervoso. Certo. Mas aqui a nossa investigação entra num território um pouco mais delicado. Porque, é fácil entender a diferença na motivação quando a gente fala de alguém calado no restaurante ou balançando a perna na cadeira. Mas e quando os comportamentos são muito mais intensos, complexos ou até perigosos? Quando entram em cena as crises fortes, os pensamentos obsessivos, a autolesão, como essa mesma regra da experiência interna nos ajuda a desembaraçar os diagnósticos psiquiátricos mais severos? Olha, essa é sem dúvida a fronteira mais crítica que as autoras abordam. Estamos falando da realidade de milhares de adultos autistas, principalmente aqueles sem deficiência intelectual associada, que passam anos perdidos no sistema de saúde mental. Sendo tratados para coisas que não têm. Isso. Quando os traços envolvem muita repetição, rotinas rígidas ou uma desregulação emocional grave, o autismo é tragicamente confundido com o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. Nossa. Ou com o transtorno de personalidade borderline, o BPD. Mais uma vez, é o erro de classificar pelo que se vê de fora, ignorando o que se sente por dentro. Vamos analisar o TOC primeiro, porque a semelhança externa é muito forte. Ambos, TOC e autismo, envolvem pessoas fazendo coisas repetidamente, tendo rotinas muito inflexíveis e interesses altamente focados. Como um profissional separa as águas aí? O divisor de águas está em como a pessoa se sente em relação a esses próprios rituais. A psiquiatria usa dois termos importantes aqui. Quais? Egodistônico e egocintônico. Os rituais do TOC são egodistônicos. Isso significa que a própria pessoa odeia fazer aquilo. É um sofrimento. É indesejado, invasivo e gera uma angústia absurda. Uma pessoa com TOC realiza um ritual, como verificar a fechadura 30 vezes, porque sente que, se não o fizer, algo terrível vai acontecer. Ela faz para evitar uma tragédia na cabeça dela. Exato. Por outro lado, as repetições e rotinas do autismo são egocintônicas. Elas são prazerosas, trazem conforto, alegria, organizam o mundo. A pessoa autista não se aprofunda no seu hiperfoco para fugir de uma tragédia. Ela faz isso porque aquilo harmoniza o sistema dela. Nossa, é uma diferença gigantesca. É literalmente a diferença entre lavar as mãos compulsivamente, chorando, dominado pelo pavor de uma contaminação, versus balançar as mãos no escuro, ouvindo a mesma música 20 vezes seguidas, porque aquilo traz uma paz profunda depois de um dia exaustivo. Perfeito. A ação física pode parecer repetitiva em ambas, mas a alma da ação é outra. E aí a gente entra no diagnóstico, que as fontes citam como um dos mais devastadores quando aplicado erroneamente. O transtorno de personalidade borderline, especialmente em mulheres autistas. Esse é um ponto que precisa de muita atenção. O transtorno de personalidade borderline é caracterizado por uma desregulação emocional intensa, comportamentos autolesivos
e uma enorme dificuldade em manter relacionamentos estáveis. E as mulheres autistas que mascaram seus traços frequentemente chegam à vida adulta como exaustas. Exaustas, sofrendo explosões de raiva ou crises de choro e com dificuldade de manter amizades. Aí o médico olha para esse histórico superficial e carimba o diagnóstico de BPD. Só olhando os vazamentos? Exato. Mas a raiz do problema no BPD é quase sempre interpessoal. Existe um medo visceral, um pavor de abandono. A pessoa alterna rapidamente entre idealizar alguém como a pessoa mais perfeita do mundo e no minuto seguinte desvalorizar e odiar essa mesma pessoa. É uma montanha-russa baseada nas relações. Isso, nas relações. E o que desencadeia a crise no caso de uma pessoa autista não diagnosticada? Porque as crises emocionais e a autolesão também acontecem, não é? Acontecem, mas a motivação é outra. O colapso autista, conhecido como meltdown, raramente tem a ver com manipulação relacional ou terror de ser abandonado. Certo. O meltdown é o resultado de uma sobrecarga do sistema. É a conta chegando depois de mascarar traços o dia inteiro na tal da terra de Flurby. Ah, faz todo sentido. É a reação do cérebro a uma mudança repentina e severa na rotina que traz segurança, ou é o ápice de uma dor sensorial invisível aos outros, uma luz fluorescente piscando, o ruído agudo de um ar-condicionado, uma textura insuportável na roupa. E pessoas autistas não costumam ter essa volatilidade extrema de amar e odiar alguém no mesmo dia, que é a marca do BPD, né? Exatamente. A dificuldade social da pessoa autista vem da barreira de comunicação e do esgotamento da camuflagem, não de uma autoimagem cronicamente instável. Cara, vamos pensar no peso real disso na vida de alguém. Imagina uma pessoa passar 10, 20 anos da vida acreditando que as crises dela são fruto de um trauma de abandono que ela nem consegue identificar direito. É trágico. Ela passa anos em terapia intensa, tentando curar uma ferida de apego, tentando consertar o que acha que está quebrado na personalidade dela, quando, na real, o sistema nervoso dela estava apenas entrando em curto-circuito diariamente por causa da maldita luz do escritório e do barulho do trânsito. E o pior é que a abordagem de tratamento piora tudo. O tratamento padrão ouro para o BPD é um tipo de terapia como a terapia comportamental dialética, focada em tolerar mal-estar e desatar nós em dinâmicas interpessoais complexas. Tá, e se aplicar isso na pessoa autista? Se você aplicar isso a uma pessoa autista em sobrecarga, forçando ela a focar exaustivamente nessas dinâmicas complexas, sem ajustar o ambiente dela, você vai apenas piorar o burnout. Você não está consertando a caixa d'água. Pelo contrário, você está exigindo mais do sistema. O suporte eficaz para o autismo passa obrigatoriamente por modificar o ambiente. Acomodar a biologia dela. Isso é validar a necessidade de fones redutores de ruído, estabelecer comunicações literais e claras, permitir tempo de isolamento para recarga da bateria social e parar de exigir que o indivíduo opere no sistema operacional típico. E isso amarra perfeitamente com a missão principal das fontes que a gente está analisando. O diagnóstico na neurodivergência não pode ser um carimbo punitivo dado por alguém de fora que está farto do comportamento inadequado do paciente. Não mesmo. O diagnóstico precisa ser uma validação profunda da realidade interna daquela pessoa. A lei da parcimônia não serve para enfiar todo mundo numa caixa só, mas para nos forçar a olhar para o indivíduo como um sistema complexo e coerente. Sem dúvida. E essa mudança de perspectiva extrapola os consultórios médicos, sabe? Vai para a sociedade como um todo. Sim. É uma informação vital para professores que não entendem por que um aluno brilhante tem crises de choro, para empregadores que perdem talentos por falta de acomodações simples e para familiares. Mas, mais importante ainda, é essencial para a chamada geração perdida de autistas adultos. São pessoas que cresceram sob rótulos pesados, ouvindo a vida inteira que eram difíceis, teatrais, ansiosas demais ou muito frias. Nossa, deve ser libertador. Quando saímos do modelo médico tradicional que só procura doença para curar e entramos no paradigma da neurodiversidade, a narrativa deixa de ser sobre uma tragédia psiquiátrica. Passa a ser sobre reconhecer e acomodar um cérebro que opera maravilhosamente bem, só que em outra frequência. É uma virada de chave monumental. E pensando em toda essa complexidade de olhar para o invisível,
Isso nos deixa com um pensamento intrigante para o futuro. Quem acompanha a área? Hoje a gente está vendo o avanço rápido da inteligência artificial tentando entrar na área médica, né? Ah, sim, IA analisando históricos e sugerindo diagnósticos. Exatamente. Baseado em grandes bancos de dados. A grande reflexão que fica é a seguinte: se a gente continuar alimentando essas máquinas apenas com dados de comportamento observável, Como batimentos cardíacos e tempo de contato visual. isso, e respostas a questionários engessados, será que a IA vai apenas automatizar e acelerar os mesmos preconceitos e sombreamentos diagnósticos do passado? É um risco enorme. Ou será que a gente vai conseguir treinar os algoritmos do futuro para finalmente enxergar as bandeiras rosas e validar a experiência humana interna que escapa aos números? É uma reflexão excelente. E mostra que a tecnologia sozinha não resolve o problema se a nossa filosofia de cuidado não mudar primeiro. Exatamente. O raio-x que a gente falou lá no começo, focado na fratura evidente do osso, é fantástico para a ortopedia. Resolve na hora. Mas quando se trata do labirinto da mente, do sistema nervoso humano, a solução não é procurar uma máquina mais potente. A solução é, e sempre vai ser, sentar, silenciar os nossos preconceitos e realmente ouvir a história que a pessoa está tentando nos contar. Até a próxima análise.